Nosso estudo sobre família ser um drama da vida real e a gente ter papéis aí a desempenhar, questões para viver, decisões para tomar. E hoje é a última mensagem desse tema, né? E a gente vai falar sobre a família como uma referência prática para aquilo que Deus propõe. Por que a gente vai falar sobre isso? Eu já testemunhei aqui para vocês um pouco do meu desafio, da minha vida particular, de eu ter referencial de família que eu particularmente entendo como tendo sido complexo, difícil e muitas vezes até errado. Eu vivi nesse contexto, né, de criação, de como meus pais nos criaram. E eu não estou falando que eles criaram mal, criaram péssimos filhos, porque vocês têm eu aqui e a Isabela servindo para a glória de Deus. Mas o que eu estou falando é que a gente teve um contexto de família muito desafiador, né? Muito difícil. E por conta disso, a gente criou nos nossos corações, nas nossas mentes, padrões, paradigmas, questões do que a gente entende que é família e não é, que eu particularmente tenho que vencer o tempo inteiro e principalmente tenho que submeter a palavra, colocar embaixo da Bíblia e falar assim, não, os padrões que eu tenho na minha mente não são os corretos, eu preciso corrigir. Então esse é um desafio meu. E uma das minhas frustrações na minha vida é que a gente ouve muito na igreja sobre o modelo de Deus de família. Eu vou falar de frustração. Talvez você ficou frustrado aqui, um monte de pregação aqui, falando como que Deus espera que seja uma família. E aí você vai na igreja, tudo e fala, família é assim, família é desse jeito, Deus espera isso, Deus espera aquilo. Aí sempre vem aquele versículo, Josué 9:24, eu e minha casa serviremos ao Senhor, amém. Todo mundo fica feliz, faz o compromisso, ora, tudo. E aí quando vai para casa, no meio do caminho já ali, voltando para casa, você fala assim, mas tá bom, como é que faz esse negócio aí? É uma frustração que é comum. Eu, particularmente, já vivi essa frustração um monte de vezes. Tá bom, é bonito, mas como é que eu vivo isso que estão propondo para mim? Outro desafio que a gente tem é que nós somos chamados para testemunhar do Evangelho, sermos testemunhas. E aí, o mundo, mesmo que eles não aprovem a nossa fé de alguma forma, eles criam uma expectativa de como a gente deve viver. E aí ficam ali com uma cadernetinha, igual a gente faz com eles também, errado do nosso jeito também, mas com uma cadernetinha anotando assim, epa, o Lucas falhou aqui, ele falou que era um cristão, devia ser um melhor pai, hein, Lucas? Opa, o Lucas falhou aqui, falou que é crente, mas devia ser um marido melhor. Ou devia ser um profissional melhor. O mundo cria uma expectativa de como a gente deve viver. Ou eles cobram a gente de forma muito exagerada, ou, infelizmente, é o que mais tem acontecido, a gente tem falhado de forma desastrosa em testemunhar do amor de Deus na nossa casa também. Isso é um fator. A gente declara, a gente canta, a gente fala sobre uma fé, um amor poético muito bonito, mas que a gente não vive na prática, mas que a gente não pratica em casa, mas que a gente não testemunha, onde a gente está fora dessas quatro paredes, do quanto esse amor é importante, é relevante, e do quanto o Evangelho faz sentido. Então eu apresentei 3 frustrações para você aqui, minhas. Uma de eu ter sido criado com um padrão que eu tenho que vencer através da palavra, e é muito difícil, é uma frustração, é uma batalha diária, sobre como é desafiador a gente ser testemunha daquilo que a gente prega e daquilo que a gente canta sobre uma família de verdade, e sobre a gente ir para casa e não saber o que fazer com esse desafio que é ser família de verdade. E eu acredito que você tem as mesmas frustrações que eu. Eu acredito que você, de alguma forma, pelo menos em algum desses pontos, se identifica com o que eu estou falando. De a gente tentar ser família do jeito de Deus, viver esse enredo que Deus propõe para esse drama que é viver como família, mas ter todos esses desafios à nossa frente, quebrar paradigmas, testemunhar disso e saber o que fazer para quebrar esses paradigmas e testemunhar disso na nossa casa. É um desafio muito grande. Eu imagino que você tem as mesmas tensões que eu. Então, se a gente tem as mesmas tensões, as mesmas dificuldades,
Vamos voltar para a Bíblia então e vamos ver o que Deus propõe para a gente na sua palavra, para como a gente pode de forma prática viver o modelo ideal de família que Deus propõe. E a primeira coisa é o texto que eu trago todas as pregações dessa série para a gente, que é Efésios 4, versículos 15 e 16. Efésios 4, versículo 15 e 16. Se você até voltar um pouquinho, né, a gente vai ver o apóstolo falando da liderança da igreja, ele falando do corpo da igreja, por que a igreja existe. E aí ele vai falar que o propósito dessa organização da igreja e da pregação da verdade na igreja é que não, no versículo 14, é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Por que a gente vive essas frustrações? Porque a verdade deixou de ser o centro. A verdade não é mais uma verdade, não é mais a verdade, ela é uma verdade, entendeu? A verdade não é mais a verdade, ela é uma verdade. A gente vive essa dificuldade, essas frustrações de viver família, porque a gente não tem mais a verdade como centro. E qual que é o propósito da verdade? É que a gente cresça, é que a gente amadureça, é que a gente viva o ideal que Deus propõe para a gente. É que a gente viva de forma coletiva da melhor forma também. E como nós refletimos a imagem de Deus, e o menor núcleo que reflete a imagem de Deus é a família, não é só o indivíduo sozinho, é dentro de um contexto família. Nós, porque não vivemos a verdade, não conseguimos viver o ideal de Deus. Então, quando a verdade deixou de ser o centro, a gente deixou de viver o modelo de Deus de família. E qual que é a verdade sobre família? Qual que é o ideal de Deus sobre família? A gente já viu todos os domingos aqui, pelo menos nos últimos 4, hoje é o 5º, sobre o papel do homem, o papel da mulher, o papel dos filhos, masculinidade e feminilidade, o modelo de Deus, o drama de Deus de família. Na primeira pregação, o drama de Deus sobre família, o enredo de Deus sobre família na primeira pregação. E eu quero só relembrar um ponto para você, para a gente, qual é o ideal de Deus, então, para a família. Gênesis 1, versículos 26. Gênesis 1, 26. Na minha primeira pregação, a gente explorou bastante esse texto, e mais o capítulo 2 também. Mas Gênesis 1, versículos 26 até 28, a gente vê Deus estabelecendo a família. E ele diz assim, no texto: Então, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem no chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então a gente vê aqui Deus estabelecendo a família, Moisés, ele registra o texto de Gênesis, primeiro usando a palavra homem no sentido de humanidade, e depois, no meio da criação, do relato da criação do homem, ele separa e diz: homem e mulher os criou. Então ele está falando que aquilo que foi criado à imagem e semelhança de Deus é aquela primeira família, o primeiro núcleo familiar. Isso que reflete a imagem de Deus. E aí ele vai usar, então, esse contexto, esse texto, para falar sobre essa reflexão, como a gente reflete a imagem de Deus. E a primeira coisa que ele fala, nos versículos 26 e 27, é exatamente o homem refletindo quem Deus é.
falando que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e a gente não sabe, imagem e semelhança que a gente sabe que é mais do que, não é algo físico, não é porque Deus, quer dizer que Deus então tem 2 orelhas, 2 olhos, um nariz, uma boca, não é isso que o texto fala, não é que nós fomos criados à imagem de Deus, porque não somos iguais aos macacos, ou não somos iguais aos peixes, não, nós somos iguais a Deus, não é essa a questão. Aqui fala que o homem reflete o caráter de Deus, de alguma forma, aquilo que Deus pode comunicar de caráter. E aí, a gente vê isso declarado, como é que a gente pode refletir a imagem de Deus, com a expressão, domine sobre os peixes do mar, né? Governe, cuide, subjuguem. Então essa expressão de domínio, de administração, essa questão de capacidade, de habilidade de fazer as coisas, é como a família reflete a imagem de Deus. Reflete também um Deus trino, que em si mesmo tem comunhão, porque a expressão que usa é façamos o homem à nossa imagem. Alguns falam, não, é que Deus está falando com o seu coletivo de anjos na hora, por isso que ele fala para os anjos. Mas nós não somos a imagem dos anjos, nós somos a imagem de Deus. Deus não está falando com um coletivo de anjos aqui, porque nós não temos nada da imagem dos anjos. Senão, como a Bíblia fala, a gente teria 3 pares de asas, olhos por toda a cabeça, ia ser uma imagem muito feia. Que anjo não é bonitinho igual você pensa, assim, é algo bem imponente, assim. E aí, então, nós fomos criados à imagem do Deus Trino, de forma em que Deus expressa amor perfeito e eterno nele mesmo, e comunhão perfeita, e união perfeita, mas cada um cumprindo o seu papel. E é nessa imagem que a família foi criada. Uma família reflete a imagem de Deus, que é coletivo, mas é único, é um núcleo, é um só, em essência. A família reproduz a imagem de Deus. O texto do versículo 28 diz que a família fala que é para eles que eles sejam férteis, multipliquem-se essa imagem. Multipliquem-se isso, sejam férteis. Mais famílias que refletem a imagem de Deus o tempo todo, mais e mais famílias, preencham a terra com famílias, homens e mulheres que refletem a minha imagem. E no versículo, na segunda parte, quando fala para nós que nós subjuguemos, dominemos as criações, os seres criados, fala que nós representamos o reino de Deus. Então nós refletimos, reproduzimos e representamos o reino de Deus. Como quem foi comissionado por Deus para reinar e governar aquilo que é dele, que ele criou. Então as famílias têm uma responsabilidade de representar a Deus na forma como elas fazem a gestão, como elas governam aquilo que Deus deu na mão delas. Então, a verdade sobre o ideal de família é um núcleo, um corpo de pessoas que reflete a imagem de Deus, reproduz a imagem de Deus e representa o reino de Deus. Mas, mais uma vez, eu sei que você está fazendo a pergunta, tá bom, pastor, eu vou sair daqui, como é que eu faço para fazer isso na minha casa? É bonito, é poético, está em Gênesis. Homem e mulher os criou, façamos o homem à nossa imagem. Que eles governem sobre todas as coisas. Legal, isso é bonito, mas como a gente faz na prática, como as nossas famílias cumprem o seu papel? Uma família que cumpre o seu papel e está dentro do ideal de Deus para a família, é uma família cujo Deus é o Senhor e que cria filhos religiosos. E eu vou explicar para você o que eu estou falando. O que são filhos religiosos? Para isso, eu quero que você abra em Deuteronômio capítulo 6. A gente vai ler do verso 1 até o 9. Olha o que diz aqui, Deuteronômio capítulo 6. Essa é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês os cumpram na terra para o qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça ao Israel. Assim,
tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel, com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Esse é o texto que eu vou usar para falar que nós devemos criar filhos religiosos. E você deve estar pensando assim, mas a gente ouve o tempo todo que religiosidade é uma coisa muito ruim. É muito ruim ser religioso, ostentar algum aspecto, uma casca de religioso. A gente não critica isso? A gente não critica, pessoa, você já deve ter ouvido muito isso, anda com a Bíblia debaixo do braço, mas é um pecador. Já deve ter ouvido muito isso. A gente critica muito religiosidade. E a gente está certo em criticar. Mas a gente não deve criticar aquilo que a gente chama de religião, ou liturgia, ou uma vida que tem regras e tem preceitos, que tem uma organização, uma ordem em como busca Deus, que tem um padrão que é estabelecido e como a gente busca Deus. E famílias que representam a Deus e que têm Deus como o Senhor, criam filhos em ambientes religiosos. Quanto mais importante a fé prática for para os pais, mais importante ela será para os filhos. Então é assim que a gente reflete, a gente reproduz e a gente representa o reino de Deus. Quanto mais importante a fé prática for para os pais, provavelmente muito mais importante ela será para os filhos. Aquele texto que a gente usa, ensina o caminho, ou ensina o filho no caminho que ele deve andar, e ainda quando for grande não se desviará dele, está falando disso. Ele não está falando que todo o caminho que eu ensinar, com certeza, é fato que o meu filho vai seguir. Porque a gente já viu muitos pais e mães piedosos que seus filhos não estão no evangelho hoje. O texto não fala isso, é uma máxima que fala. Provavelmente, se você ensinar o seu filho em caminhos certos, ele vai continuar andando por esses caminhos. Por que eu estou usando esse texto para basear isso? Porque a lei, a proposta de Deus através de Moisés, para que aquele povo viva, a gente vê aqui, as ordenanças, os preceitos de Deus, eram práticas, eram coisas práticas que eles deviam viver todos os dias da sua vida. Isso devia ser religioso. Era uma liturgia de viver e buscar Deus através daquilo que Deus tinha estabelecido para eles. Porque nós somos seres litúrgicos, a gente cria padrões em como a gente vive. Você já prestou atenção, quando você está muito tempo trabalhando num lugar só, você cria um padrão de como você acorda todo dia para ir para esse trabalho? Já parou para pensar nisso? Chega uma hora, talvez você seja igual a mim, que o despertador nem precisa tocar mais. De repente você acorda, opa, deu horário de ir para o trabalho. Aí você faz as mesmas coisas. Hoje lá em casa a gente tem uma cachorrinha, tem 6 meses, e a gente já criou a liturgia da cachorrinha. De manhã a gente acorda, tem que ir lá e abrir a porta para ela ir no quintal, fazer alguma coisinha, não sei o que, tem que dar umas broncas nela que ela não pode pular. Já é a liturgia da manhã já. Enquanto a gente está tentando tomar café, a gente tem que controlar ela. Então a gente já está com essa liturgia da manhã. Eu tenho a minha, segunda, quarta e sexta eu trabalho no escritório. Terça e quinta eu trabalho em casa. Então, segunda, quarta e sexta eu tenho o horário que eu acordo, o que eu faço, eu tomo meu café. No dia anterior à noite eu deixo a roupa separada. Eu não sou tão organizado assim, tá? Mas para isso eu sou. Então eu deixo a roupa separada para eu não ficar fazendo barulho, batendo guarda-roupa com a Débora dormindo. Então eu vou lá, faço isso, separo a roupinha, tudo, me visto de manhã, tento fazer o menos barulho possível, tomo meu café. Eu faço café porque eu tomo devagar, eu tomo no carro, café indo para o trabalho. Tá certinho, minha liturgia do dia. Nós somos seres litúrgicos. A gente nós somos religiosos em como a gente faz as coisas. Mesmo que você seja a pessoa mais desorganizada do mundo, igual eu, você é litúrgico de alguma forma. E quando nós, então, colocamos a fé dentro da nossa casa como prática diária, nós criamos filhos religiosos. Então, ir à igreja, servir na igreja,
fazer um culto doméstico, ou se você não consegue por conta da sua agenda, pelo menos ler a Bíblia em casa, que seus filhos vejam você orando, o orar na hora da comida. Nós criamos filhos em ambientes religiosos, e assim nós conseguimos, através da vida deles, multiplicar o reino de Deus e representar o reino de Deus e refletir quem Deus é na nossa casa. Então você fica falando, como é que faz para refletir o reino de Deus? Como é que faz para refletir a semelhança de Deus? Como é que faz para minha família estar vivendo isso? É o que fala aqui, Deus é o seu único Senhor e você vive para Ele na sua casa de forma prática. E o ambiente religioso cria filhos religiosos. Não adianta você falar assim, não, eu quero que meus filhos andem no caminho do Senhor. Mas a única vez que o seu filho vê você com uma Bíblia na mão, a única vez que o seu filho vê você falando alguma coisa de Deus é na igreja. E ele nem vê direito, porque ele sobe para a classe, ele fica ouvindo lá e você aqui. Aí você fala, nossa, meu filho depois cresce, virou um adolescente, não quer saber de igreja, não. Você não criou ele num ambiente em que isso fosse importante para ele, fosse central para ele. Sua casa não tem uma prática de vida, não é religiosa. Eu estou falando religiosa no sentido bom da palavra aqui. É legal às vezes lá em casa, às vezes que quando a gente vai comer juntos, e a gente tenta pelo menos o almoço, quando a gente está em casa, a gente fazer a mesa. Nos dias que a gente está trabalhando em casa, ou no final de semana, a gente tenta comer pelo menos o almoço à mesa. Às vezes à noite vai comer um lanche, aí pode comer assistindo um filme, mas o almoço a gente tenta sempre fazer à mesa. E às vezes é legal, às vezes que o João lembra, a gente não orou hoje para comer. Ou não, vamos orar para comer hoje. Ele mesmo faz esse movimento. E assim, eu quero que ele cresça e fale assim, pai, a gente não leu a Bíblia essa semana, hoje a gente não leu a Bíblia junto. É isso que eu quero do meu filho. E eu sei que eu tenho muito para corrigir na minha vida em relação a isso. Mas uma família que reflete, representa e reproduz a imagem de Deus, ela é uma família religiosa, cujo Deus é o Senhor. E os filhos são criados num ambiente religioso. Religião no bom sentido aqui. E a gente precisa dar o valor devido à prática da fé. Isso tem que ser presente. Mais uma parte aqui, uma continuação aqui. Essas famílias que vivem o ideal de Deus são famílias cujo Deus é o Senhor e falam sobre a fé em casa. Olha o que diz aqui no texto. Deuteronômio, a partir do texto Deuteronômio 6, a partir do versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Olha como isso é importante. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços e prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Olha como esse texto aqui ajuda a gente a aprofundar mais essa questão que ele começou nos primeiros versículos, A primeira coisa é lembrar o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Isso tem que ser central em tudo que eu falei. No primeiro sobre filhos religiosos, agora sobre falar sobre a fé em casa, Deus tem que ser o único Senhor. Por que isso é importante? Porque isso governa o que a gente faz e o que a gente fala. Se Deus é o único Senhor da sua casa, a sua prática religiosa e aquilo que você fala sobre a sua fé é governado por isso. Por isso que isso é importante. Porque tudo isso mostra que você tem um dono. A expressão Senhor aqui é aquele que tem posse, que governa sobre você, que é o seu dono. Aliás, Senhor aqui é uma expressão que era usada para substituir o nome de Deus que não era pronunciável. Que era um tetragrama, 4 letras, que não tinha como ser pronunciado. Esse era o nome de Deus.
Aí, muito tempo depois, começaram a usar a palavra Adonai no lugar do nome de Deus. Adonai é Senhor. Toda vez que alguém pegava e lia um texto assim, que tinha essas 4 letras, falava Senhor no lugar. Traduzia para Senhor. Depois de um tempo ainda, usaram essas 4 letras e pegaram as vogais da palavra Adonai em hebraico e criaram uma palavra que a gente conhece muito bem aqui, que é Yavé, ou Jeová, ou Javé. Essa palavra é uma mistura do nome de Deus, que não é pronunciado, com a palavra Adonai. Então, por isso que falam que Javé é uma palavra que não existe. Porque realmente ela não existe. Ela é uma junção de 2 palavras. Mas é importante, todas essas palavras, Jeová, Adonai, Javé, são importantes porque elas passam um conceito, que Deus é o nosso dono, nosso Senhor, aquele que governa sobre a nossa vida. Isso que é importante. Por isso que Deus, como nosso Senhor, Ele nos ajuda a criar um ambiente religioso e nos ajuda a guiar tudo que a gente diz na nossa casa. Por isso que uma família que Deus, que reflete Deus, que representa Deus e que reproduz a imagem de Deus, é uma família que cria filhos no ambiente religioso e é uma família em que se fala sobre a fé. Eu estou falando sobre falar sobre a fé mesmo. Falar é o assunto da casa, é a conversa à mesa. É como a gente começa diálogos, é como a gente termina, conclui as coisas em que a gente está discutindo. Está falando sobre uma fé verdadeira, porque fala sobre aquilo, sobre você amar a Deus acima de todas as coisas, com o seu coração, com a sua alma, com a sua força. Está falando sobre a fé, o conteúdo da fé mais importante, mais profundo que a gente tem. E aí quando ele fala isso, Moisés coloca aqui, que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração, a fé mais profunda. Mas aí ele fala, essas palavras que são da sua fé mais profunda, você as ensina com persistência aos seus filhos. E aí a expressão que a NVI usa, fala, converse sobre elas em todo o tempo, quando você estiver em casa, à mesa, comendo, indo dormir, se levantando, que a Bíblia, que a palavra de Deus seja o conteúdo da sua casa. Famílias que representam, reproduzem e refletem a imagem de Deus. Deus é o centro da casa e a palavra é a coisa mais importante. E como coisa mais importante, a palavra é o conteúdo daquela família. Você quer sair daqui e falar, como é que eu faço para a minha família viver, refletir a imagem de Deus, viver o ideal de Deus, viver o enredo que Deus escreveu para a família? Coloca a palavra de Deus como o assunto da sua casa, como o conteúdo mais importante da sua casa. Coloca a palavra de Deus no centro. A palavra de Deus é o centro, a Bíblia é o centro, ela é lida, ela é falada, ela é ensinada, ela é meditada, ela é vivida. A família se constrói, se edifica e vive em volta da palavra. É assim que a gente vive o ideal de Deus para a família. Criando filhos religiosos no ambiente religioso em que a fé é praticada e criando filhos no ambiente em que a fé é falada, é comunicada. É assim que a gente vive o ideal de Deus. Mas o terceiro ponto aqui, como as famílias podem viver o ideal de Deus, sendo famílias cujo Deus é o Senhor e usam o linguajar da fé. O que eu estou querendo dizer assim? Fazer tudo isso que eu falei, mas não usar tudo isso para que você leia o mundo à sua volta, é mais ou menos você mudar para um país de outra língua, só que viver num ambiente em que só se fala a sua língua. Uma das regras que o pessoal fala, eu vou mudar do Brasil para os Estados Unidos para aprender inglês. Uma das regras que as pessoas falam é, se você for para lá para aprender inglês, nem que seja para passar só o intercâmbio de 1, 2, 3 meses, vá para um lugar onde não tem nenhum brasileiro. Por quê? Porque a gente se sente confortável usando o nosso linguajar ali, só a nossa língua, e aí você não aprende a língua daquele povo onde você está. Eu tenho um amigo que viajou para a Austrália e morou na Austrália, e ele viveu muito tempo lá na Austrália, numa casa em que tinha muitos latinos,
que falavam línguas castelhano, espanhol. Então tinha espanhol, argentino, tudo. Ele ficou uns 3 anos na Austrália. No primeiro ano ele só sabia falar espanhol. Por quê? Porque ele trabalhava com quem falava espanhol e ele morava com quem falava espanhol. E aí os amigos dele eram quem falava espanhol e ele só saía para fazer alguma coisa com os amigos dele que falavam espanhol. Então ele não precisava falar inglês. A questão é que a gente tem que começar a olhar para a nossa vida e a nossa volta com o linguajar da nossa fé e não com o linguajar do mundo. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem que ter uma visão de mundo a partir da nossa fé e não a partir do que o mundo diz que é certo e errado. Então, famílias que refletem a imagem de Deus, que vivem o ideal de Deus para a família, criam filhos religiosos em lares religiosos que praticam a fé, que falam sobre a fé, mas que olham e falam através da fé, que olham para o mundo através da fé. Isso a gente vê no texto aqui, quando a gente vê nos versículos 1 e 2, por exemplo, essa é a lei, os decretos que Deus ensinou, que Deus ordenou para que eu ensinasse para que vocês cumpram ela na terra aonde vocês estão indo. O cumprir aqui é viver através disso. Depois a gente vai ver lá nos versículos 6 até o 8, ele falando, ensina para os seus filhos o tempo todo. Vivam isso. Coloquem isso como aquilo que as pessoas reconhecem em vocês, porque isso é que está no versículo 8 e 9, que os judeus interpretaram muito mal, porque eles criaram umas caixinhas e colocaram a palavra de Deus dentro dessas caixinhas e amarraram na testa, ou no pulso. Então fica lá com aquela caixinha amarrada na testa, um relógio desse tamanho assim, que é uma caixinha que tem esse texto aqui, que é a Shema, e alguns outros 3 textos eles colocaram lá dentro. Eles colocam isso aqui. Fala assim, é assim que a gente vai viver essa palavra. Foi uma interpretação errada, religiosa, no sentido ruim da palavra. O que Deus está falando aqui é uma metáfora para, cara, isso tem que estar presente. As pessoas têm que olhar para você e ver que vocês vivem a Bíblia, a palavra, através dessa perspectiva. Que vocês vivem, quando olharem para vocês, vão ver que vocês vivem as minhas ordenanças. Então é olhar para o mundo através da fé. Ela interpreta, essa família reage às coisas do mundo através da sua fé. Ela não é simpática ao pecado, porque o mundo é simpático ao pecado, não é? O mundo fala assim, não, as coisas são relativas. Não é bem assim. Toda forma de amor é válida. Não, família não é esse padrão. E aí a gente... Porque não olha para o mundo através da perspectiva da nossa fé, mas através da perspectiva que o mundo prega para a gente começa a aceitar as coisas. Esses dias aí houve uma discussão que na Disney teve o primeiro beijo gay. Não era gayjo, né? É beijo gay. Na Disney teve o primeiro num filme dos Eternos, que saiu em 2021, mais ou menos. E foi uma discussão, nossa, a Disney, tudo. Eu acho que se fosse uns 20 anos atrás, ia ser o fim do mundo, como foi em algumas outras situações. Mas a gente começa a ficar meio anestesiado com esse tipo de coisa. E a gente fica até meio revoltado, mas fala, é mais um. E aí, qual que é o problema disso? A gente começa a ler as coisas, ou a olhar para as coisas dentro do nosso ambiente familiar, nessa perspectiva do que, é assim mesmo, né? Fazer o quê? E aí daqui a pouco a gente começa a nem falar mais sobre isso. E começa a aceitar e às vezes até torcer por esse tipo de situação. Em alguma série, em algum filme, em alguma coisa. Do tipo, tomara que dê certo aquele casal ali. Casal. Então, a gente precisa ensinar nossos filhos a olhar, a usar o linguajar da fé. A ler o mundo e a falar sobre o mundo através da sua perspectiva de fé. Mostrando que a fé é um pilar fundamental da nossa vida. O Evangelho, Deus, Jesus é o centro e aquilo não muda nunca. E os nossos filhos têm que aprender a olhar para o mundo através dessa perspectiva.
um ambiente religioso onde se fala sobre a fé e onde se usa a fé para ler o mundo, para olhar do mundo, onde se fala o linguajar da fé, onde a fé é a forma como a gente se comunica, como a gente lê e interpreta as coisas. É assim que uma família vai expressar o ideal de Deus. E aí eu quero finalizar agora com um desafio para vocês. Eu até preparei um material aqui, que até é para mim também, porque eu preciso melhorar muito nisso. Eu quero fazer um desafio para vocês. Você vai sair daqui hoje e vai falar, tá bom, como é que eu faço para expressar o ideal de Deus, esse enredo de Deus, de família ideal, que um homem cumpre o seu papel, que a mulher cumpre o seu papel, que os filhos cumprem o seu papel. Aí, pastor, você falou de novo, aí vou terminar a pregação, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e todo mundo, amém! Vamos lá! Aí a gente sai lá daquela porta e sai com um ponto de interrogação na cabeça. E aí, o que eu faço agora? Eu entendo que para a gente ter um ambiente religioso, para a gente falar sobre a fé e para a gente olhar para o mundo e usar o linguajar da fé para interpretar as coisas que estão à nossa volta como família, para que a gente possa refletir a imagem de Deus como família, viver o ideal de Deus como família, a gente precisa colocar a palavra de Deus no centro. Porque é só assim que a gente vai viver tudo isso que Deus está propondo. Vai deixar de ser um conceito e vai ser algo palpável, que a gente pode ver e saber o que fazer e como fazer. Não dá para você só vir aqui e ouvir uma pregação de 45 minutos, que hoje eu vou bater, se Deus quiser, ou ouvir alguma outra coisa, ou uma aula da escola bíblica. Você vem aqui e eu ouvi, tá bom, agora eu saio daqui e vou resolver as coisas. Não, isso tem que fazer parte do seu dia a dia. E o que eu quero propor para vocês então? As famílias que estão aqui representadas e aqueles que não estão com as famílias aqui, tudo bem, você vai fazer de forma particular, né? Você vai conseguir fazer de forma particular. Mas eu quero propor que as famílias que estão aqui representadas pratiquem nas próximas 5 semanas um culto doméstico. Se você não faz, você vai fazer agora. Se você faz, continua fazendo, que Deus te abençoe. Se você está sozinho aqui, sua família não está aqui, tudo bem, então use isso para fazer um devocional durante a semana e orar pela sua família. A minha proposta é que você faça um culto doméstico. O que é isso aí? É um roteiro para você fazer o seu culto doméstico na sua casa. Ou sozinho, como um devocional, ou um culto doméstico. Qual que é a ideia aqui? São as nossas últimas 5 pregações, contando com a de hoje. Você vai fazer no dia que você escolher, com a sua família, na hora que você escolher, o momento que você achar melhor para fazer isso, tá? E aí, pais, que vocês estão aqui, vocês têm que priorizar isso, vocês têm que ser o primeiro a começar esse movimento na sua casa, tá? Então eu estou dando isso aqui para você, que é um roteiro que você pode seguir ou não, né? E a ideia é que a gente faça um culto na nossa casa mesmo, um culto com oração, vamos cantar uma música, mesmo que não tenha ninguém que toque alguma coisa, a gente pode cantar do jeito que vocês quiserem, a música que vocês quiserem, desde que seja uma música centrada na palavra de Deus, uma leitura e uma conversa sobre esse texto que a gente vai ler, e uma oração para concluir. É um roteiro simples. Para você fazer, você pode fazer o seu devocional em cima disso, ou o melhor de tudo é você fazer com a sua família. E aí eu quero te orientar de algumas formas. Primeira coisa, ore. Ore sobre isso, porque você vai encontrar um monte de desafio. Você quer que a sua família viva o ideal de Deus? Coloca o joelho no chão, porque você vai encontrar um monte de desafio para fazer isso. Então ore, encontre isso, dedique isso para Deus, encontre um lugar, um momento para você orar e entregar isso para Deus. Outra dica é planeje, priorize e comunique isso na sua casa. A gente vai fazer esse nosso culto doméstico na quarta-feira à noite. Tá, gente? 8 horas a gente come, almoça e depois... janta, 8 horas vai almoçar. Você janta 8 horas, jantou antes das 8 horas a gente começa o nosso culto. Gente, tá marcado no relógio. Não tem televisão, não tem videogame, não tem nada. É hora da gente cultuar a Deus juntos. Planejado, todo mundo comunicado. Organize esse momento pelo roteiro que eu passei para você aqui. Gente, simplifica
quem já estudou um pouquinho de Bíblia, de teologia, começa a ler os negócios aqui, aí vai por uns caminhos, começa a dar uma rateada aqui, aí as crianças começam a olhar para cima. Não, simplifica. Linguagem devocional. O que a gente deve fazer aqui que deve adorar a Deus? O que a gente aprende sobre Deus nesse texto? Então vamos simplificar. Não é aula, é devoção. E santifique o momento. Por que eu estou falando santifique o momento? Pais têm a tendência de usar esse momento para falar, tá vendo, menino? Fala, Senhor. Aí a mulher fala Deus com esse homem aqui. Então não é para esses momentos, esse momento é para todo mundo ser santificado e crescer. Não é para ninguém julgar ninguém, quem julga é Deus, não é para ninguém julgar ninguém. Quem julga é Deus. É um momento da gente aprender e crescer. Imagina a sua família vivendo o ideal de Deus. Maridos, pais, esposas, mães, irmãos, filhos, glorificando a Deus, vivendo a palavra, estudando a palavra durante a semana. Imagina a sua família vivendo então esse ideal de Deus, praticando a sua fé em casa, vivendo uma vida que é religiosa, mas no bom sentido, em que a fé é vivida, praticada, a igreja, a busca por Deus, oração, meditação na palavra, leitura da palavra. Seus filhos veem vocês praticando, eles aprendem isso com vocês, vocês aprendem com eles muitas vezes. Imagine esse ambiente de fé acontecendo nas suas casas, testemunhando Deus para a glória dele, vivendo esse ideal de Deus para ele. Uma família que cresce, amadurece, voltada para a palavra, com a palavra no centro. Filhos que são formados num lar que busca a Deus e formam famílias que buscam a Deus. É assim que a gente reflete, reproduz e representa a imagem de Deus na família. Com a palavra de Deus no centro. E essa é a proposta que Deus tem para você, para a sua família. Esse é o enredo que Deus escreveu para o drama da família. Drama no sentido do teatro, né? Dessa representação de como a família mostra quem Deus é e representa quem Deus é. Esse é o propósito de Deus, essa proposta de Deus. Vamos orar?